a hora que eu cheguei aqui, Deus já confirmou essa palavra, porque os irmãos compartilharam algumas batalhas que vem enfrentando. Nós oramos ali no fundo da capela, porque todos nós enfrentamos batalhas na vida. Só Deus sabe o que cada um aqui tem enfrentado. E esse texto é um texto que fala de uma batalha, a batalha mais conhecida da Bíblia, que é o enfrentamento de Davi contra Golias. E há nesse texto 4 vozes que todos nós inevitavelmente vamos ouvir na vida. E o que vai nos ajudar é se nós vamos dar a que voz nós vamos dar ouvido. Davi, ele ouve aqui pelo menos 4 vozes. A primeira voz está no versículo de número 28. Olha só o que diz o versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Queridos, olha só, sempre, como eu disse, sempre vai ter, nós vamos ouvir algumas vozes, algumas setas, que às vezes o inimigo lança sobre a nossa vida. Essa primeira voz eu vou chamar a voz que nos desmotiva. Diga assim: voz que nos desmotiva. Essa é uma voz que sempre vai estar presente na nossa vida. Quantas são as pessoas que você conhece que hoje já não estão mais na igreja? Porque por algum motivo se desmotivaram, por algum motivo deram ouvido a essas vozes que vem no nosso coração para nos paralisar. Essa é uma voz, a voz do irmão mais velho, de Eliabe, né? Eliabe é a voz da desmotivação. E é sempre assim: você está às vezes animado, você acorda bem, você planeja o seu dia, você tem algumas expectativas, mas sempre vai ter gente para jogar balde de água fria na sua e na minha vida. Sempre vai se levantar pessoas para nos desencorajar, para nos desmotivar. E é interessante que às vezes são pessoas que estão perto de nós. No caso aqui é gente da família. Olha só, na própria família, pessoas que vêm trazendo uma palavra para nos desmotivar. E a desmotivação, queridos, quando ela entra no nosso coração, ela tem o poder de causar uma destruição. É terrível. Vocês se lembram do povo de Israel? Eles receberam uma promessa de herdar uma terra que manava leite e mel. Os irmãos se lembram disso? Eles enviaram 12 espias, e esses 12 espias, eles olharam a terra e eles voltaram com um relatório. 2 voltaram com um relatório empolgados, animados: subamos, possuamos, nós vamos devorar aquele povo que nem a gente devora pão, Deus é por nós, Deus se agradando da gente. Eles estavam animados, eles estavam encorajados. Porém a Bíblia diz que 10 daqueles espias tiveram um relatório desmotivador. É o Eliabe, é a voz de gente desanimada, e a voz desses 10 homens fez com que toda uma nação, a Bíblia vai usar esse termo, derreteu o coração de toda uma nação. Uma nação inteira morreu no deserto, porque deram ouvidos à voz de pessoas que querem nos desmotivar, de situações que acontecem, porque às vezes não é uma pessoa, é uma situação que está acontecendo na nossa vida, e você desmotiva, e a desmotivação faz com que você pare, que você não avance. E infelizmente, irmãos, Eliabe, gente para nos desmotivar é igual tiririca, é uma praga, não acaba nunca, sempre vai ter gente. Talvez eu estou falando aqui e Deus já está falando no seu coração, fulano de tal, já começa a imaginar umas pessoas, né? Gente que é vampiro, que nos acaba com a gente, né? Então, como é que Davi enfrenta essa voz? Como é que eu e você, nós podemos apagar a força dessa voz? O texto diz aqui: respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente
uma pergunta. O versículo 30 diz que ele desviou-se dele para outro. Ou seja, nós precisamos, ao ouvir essa voz, ignorarmos. Não permita entrar no teu coração a voz da desmotivação. Ignore. Há um pastor que eu ouço ele toda semana, um pastor americano, e um dia em uma entrevista perguntaram para ele assim: escuta, pastor, o que você fala de fulano e beltrano? Eram dois críticos do ministério dele lá nos Estados Unidos. Ele falou: quem são essas duas pessoas? E a mulher que estava entrevistando falou: como você não sabe? São os seus dois maiores críticos dos Estados Unidos. Ele diz: eu não ouço crítico, eu não tenho tempo para ouvir pessoas que querem esfriar o meu coração, que querem me desmotivar. Então é necessário na vida ter essa postura, queridos. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. Vira e mexe, por ser pastor, eu sou uma pessoa muito brincalhão, o pastor sabe disso. O meu Facebook, eu disse, é uma ferramenta de brincadeira. Eu brinco ali no Facebook, posso. Então sempre tem umas críticas, sempre tem uns irmãos que o pessoal fala: pastor, escute, eu vou lá e curto. Eu não discuto com crítico, mas nunca vou entrar numa jogada dessa. Porque eu vou explicar para você. Porque eu sei que eu sou em Deus, eu sei o chamado de Deus para a minha vida. Eu não posso parar. Deixa eu falar uma coisa, queridos. A coisa mais normal que existe, não é normal que existe, é um cachorro ficar latindo para a lua. A noite inteira ele fica latindo para a lua. É normal. Normal. O cachorro late mesmo para a lua. Fica latindo. Agora o que não é normal é a lua latindo para o cachorro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ignore. Isso é lua. Entendeu, queridos? Ignore a voz das pessoas que querem nos desmotivar. A segunda voz é a voz de Saul. O que representa a voz de Saul? É a voz que nos diminui. Enquanto a voz de Eliabe nos desmotiva, a voz de Saul é aquela voz que nos diminui. Vamos ler o texto lá. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja, pois tu é ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Quem era Saul? Saul era o rei de Israel, e ele na verdade deveria enfrentar Golias, ele era o mais alto. Mas Saul é um tipo de gente que quer te dar conselho sem te conhecer. É gente que quer dar pitaco. Lá em Piracicaba, eu sou do interior, e lá fala assim: gente que quer dar pitaco na vida dos outros e não sabe de nada. É gente que olha para a gente e fala: você é muito novo, você é isso, você é aquilo. Mas as pessoas não sabem que a semente que Deus colocou. Eu não sei o que Deus colocou no coração de cada um aqui. Eu sei que Deus colocou algumas coisas em meu coração, eu sei que Deus, mas eu não sei. Então eu não posso nunca diminuir alguém, porque eu não sei o que Deus vai fazer. Tem um pastor hoje no Rio de Janeiro, ele é pastor de uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro. Mas quando ele era seminarista ainda, não era pastor, ele é baixinho, um pouquinho de gente. E, com todo respeito, pastor Neto, ele era baixinho. E ele foi pregar numa igreja, a convite de um irmão, o irmão convidou: vai pregar na minha igreja e tal. Quando o pastor da igreja viu aquele moço que era então seminarista, chamou o irmão e falou: irmão, eu pedi para você convidar um pastor, não um topo de gente, para acabar com o nosso culto. E aí o pastor, esse irmão, sem saber de nada dessa conversa, começou a ministrar a palavra. Deus começou a usar, ele começou a ser boca de Deus naquele lugar. O coração do povo começou a se quebrantar. Acabou o culto, todo mundo chorando, inclusive o pastor chorando ali no altar, e teve que pedir perdão no final do culto. Disse: me perdoe, eu achei que você iria acabar com o nosso culto, eu olhei para você, eu desprezei você do meu coração. Hoje ele é somente o pastor da maior igreja do Rio de Janeiro. Então, queridos, nós precisamos confiar em quem nós somos em Deus. Como é que vence gente que quer nos diminuir? Davi fala para Saul: viu, você não me conhece. Davi: olha, um dia eu matei uma ursa, um dia eu matei um leão, eu tenho uma história.
Eu sei quem eu tenho crido, eu já vi os milagres de Deus na minha vida. E esse Golias vai ser outro milagre que Deus vai fazer. Deus vai me usar para acabar com ele. Então Davi, ele sabia quem ele era. Às vezes as pessoas, irmãos, podem nos desprezar. Davi foi desprezado pelo próprio pai. O pai de Davi não enxergava que dentro da própria casa dele tinha um rei, tinha um matador de gigante. Na hora que Jessé foi ungir um rei, ele tinha até esquecido do filho dele. Tem muita gente que quer nos diminuir, mas você não pode permitir isso. Há um tempo atrás, uma terça-feira, aqui nessa igreja, veio pregar aqui o pastor Neil Barreto. Eu não sei se alguém estava nesse culto, o pastor Neil pregou. E ele contou uma história que eu achei sensacional, de uma menina que o pai foi morto pelo tráfico. Foi morto, ele era traficante. Os irmãos tudo presos por causa de tráfico. E essa menina se converte, morava numa favela no Rio de Janeiro. E essa menina se converte, e um dia na conversa ali com o pastor disse: qual é o teu sonho, menina? E ela disse: o meu sonho é ser médica. Mas quem sou eu para ser médico? O pastor Neil disse, deu um murro na mesa e disse: quem disse para você que você não pode ser médica? Qual foi o pastor dessa igreja que disse que você não tem condições? A palavra de Deus diz que você pode todas as coisas em Cristo. Se você se dedicar, se você aplicar o teu coração, você não é incapaz, você não é menor que ninguém. Deus pode te ungir, Deus pode te habilitar. E essa menina começou a aplicar o coração nos estudos, caiu assim para valer e entrou na Universidade Federal do Rio de Janeiro no curso de medicinas, e hoje tem o seu consultório em Copacabana, meus irmãos. A gente não pode aceitar que as pessoas limitem quem nós somos em Deus. Nós não podemos aceitar que situações que nos aconteceram no passado, porque às vezes acontecem algumas coisas com a gente, e é tão forte o que nos aconteceu que a gente acaba se tornando o que nos aconteceu, mas nós não somos o que nos aconteceu. Eu vou explicar para vocês. Vocês se lembram de Mefibosete? Quem sabe que é Mefibosete na Bíblia aqui? Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Saul era rei de Israel. Se Saul morresse, naturalmente, quem seria o próximo rei de Israel? Jonatas. Se Jonatas morresse, quem seria? Mefibosete. Mefibosete, portanto, ele era um príncipe. Mas por causa da vida, a vida nem sempre é uma matemática, né? A vida é louca, acontece tantas coisas. Ele foi parar numa cidade, aconteceu um acidente com ele tem as suas pernas atrofiadas, e ele vai parar numa cidade chamada Lodebar, uma cidade que significa lugar sem pasto, lugar sem vida, como se fosse nos nossos dias hoje, talvez uma favela. Quem está entendendo? Amém, irmãos? E aí, ele estava lá, mas ele era príncipe. Ele estava morando na favela, mas não era favelado, ele era príncipe. Até que um dia Davi decide ser bom e fala: manda chamar Mefibosete. E quando chega a notícia para Mefibosete, o rei manda te chamar Mefibosete. Vocês se lembram que Mefibosete responde? O que o rei quer com esse cão morto? Ele era cão morto, irmãos? Ele era príncipe. Só que às vezes nos acontecem coisas na nossa vida que quer nos rotular. Eu sou um traído, eu sou um falido, eu sou um divorciado. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que Deus disse que eu sou. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vocês se lembram do filho pródigo? Foi o final, né? O trágico dele estava querendo comer a comida dos porcos. Aí ele falou assim: eu vou me levantar e eu vou ir na casa do meu pai, porque os trabalhadores da casa do meu pai têm uma vida mais digna do que a minha, e quem sabe meu pai me recebe como um dos seus servos. Mas ele era servo, irmão? Não. Ele era o quê? Nada mudou. Era filho. Quando ele volta para a casa do seu pai, o pai recebe uma roupa nova, um anel e com festa, não como servo, porque ele continuava sendo filho. Nós somos filhos de Deus, não importa o que já aconteceu, irmãos, até hoje, nós somos filhos de Deus. Não permita que nada, ninguém diminua quem você é em Deus. Amém, queridos? Deixa eu correr aqui. A terceira voz é a voz de Golias. Porque olha só o que Golias, irmãos, diz para Davi:
no versículo de 43. Disse o filisteu a Davi: olha vós, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Eu imagino a cena. Qual é essa voz? A voz de Eliabe é a voz que me desmotiva. A voz de Saul é a voz que me diminui. E a voz de Golias é a voz que quer me amedrontar. Porque ele começa a falar, eu imagino, na hora lá, ele diz que ele amaldiçoou Davi, diz que eu imagino que eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua vida, né? Ele era um cara forte, preparado, ele era um guerreiro, ele não era um mirradinho igual Davi, eu imagino que a cena é uma cena que amedronta. E é certo, irmãos, que há situações que se apresentam diante de nós justamente para gerar medo. Mas o que é o medo? Porque 95% das coisas que a gente imagina que vai acontecer não acontece. A gente tem medo à toa. Eu, quando fiz serviço militar, o exército brasileiro já foi melhor, viu, irmãos? Quando eu fazia parte dele era bom. Isso aqui é um guerreiro, isso aqui é um... E eu fazia parte, da época havia um pelotão que chamava CDC, Pelotão de Controle de Distúrbio Civil, mais ou menos parecido com esse pessoal aí que vai dentro do presídio. Eu esqueci o nome do Batalhão de Choque. Batalhão de Choque, que entra, né? E nós fazíamos aquelas formações. Então nós marchávamos, era uma marcha diferente, fazia um barulho, era uma marcha assim, e a gente colocava o escudo, o capacete, a gente ficava batendo o cacetete no escudo para fazer barulho, e a marcha, e a gente pintava a cara de verde, preto, ficava parecendo um demônio assim. Tudo para quê? Para amedrontar. Mas a verdade é que era um monte de moleque de 18 anos com bala de festim dentro do armamento, não podia fazer nada, mas a ideia era gerar medo. E às vezes é isso, irmãos. O inimigo, ele quer sempre colocar medo, porque o medo limita você, o medo faz com que você não tenha as experiências que você pode ter. Tem muita gente que não vai para outro país, ele até pode, tem dinheiro para ir para outro país, ele poderia conhecer outras nações, mas ele não vai, sabe por quê? Porque ele tem medo de avião. Há pessoas que não começam nada na vida, não é porque ele não pode, porque ele não é capaz, porque ele tem medo. Ah, mas se disser não, e se falar isso? Quem está entendendo? Eu me lembro que eu gostava de uma moça, mas eu tinha medo de falar para ela. Porque se ela fala assim, não quero namorar você. E eu ficava levando ela da escola para a casa dela, motorista, todo dia depois da escola. Fiquei 3 meses trabalhando de motorista. Eu já era Uber daquela época. Eu comecei no Brasil, eu plantei Uber. E chegava lá, eu tremia, eu paralisava, não conseguia falar. Eu me lembro que um dia eu estava sentado na escola, um amigo chegou do lado e falou: escuta, e você, fulano? Eu falei: o que tem? Você não vai namorar essa moça? Eu não podia falar que eu estava com medo, na verdade. Eu falei para ele: ela é difícil. Ela é difícil. Aí ele falou assim: não foi o que eu ouvi. Eu falei: como assim? Uma amiga dela me falou que ela falou para a amiga que você é mole. Pode rir, que essa história tem a ver com você, tá? Depois você vai entender quem mole é você. Eu falei: como é que é? Eu falei: irmão, naquele dia eu subi lá na classe, falei para ela: fulano, vou levar você embora hoje. Ela olhou: não sei. Já faz 3 meses que está me levando. Eu falei: mas hoje eu quero falar uma coisa para você, não deixa eu esquecer. Cheguei lá, eu desci, tirei o capacete. Falei: escuta, fulano, você não quer dar um beijo em mim? Ele falou: eu quero. Eu dei um beijo nela. Comecei a namorar a moça. E depois, conversando com ela, eu falei assim: escuta, quando é que você começou a gostar de mim? Desde o primeiro dia. Eu fiquei 3 meses, irmão, sem beijar, sem abraçar, sem nada, por causa do medo. Tem um monte de coisa que não acontece na sua vida porque você mora. Porque você tem medo. Enfrenta, meu irmão.
sei que é difícil. Eu tive esses tempos atrás uma dengue, irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem picou eu foi um pernilongo da Mancha Verde, um palmeirense que desgraçado. Não, corintiano da Zaga, palmeirense. E aí, irmãos, eu fiquei mal. E depois da doença, eu fiquei com uma depressão. Eu tive um pânico, um medo. Difícil. Só Deus sabe como essa doença é. Mas eu enfrentava, irmãos. Eu não podia fazer visita, mas eu ia. O medo não vai me vencer. Eu enfrentava Deus, eu orava, eu chorava, eu clamava, até que fui liberto. Quem está entendendo, irmãos? Deixa. Mas há uma quarta voz aqui, e eu preciso encerrar, senão o pastor nunca mais me convida aqui. Eu já vou chamar, vem cá aqui, quando eu chamo o músico, dá a impressão que está acabando. É a voz que só Davi ouviu. É a voz de Deus. É uma voz que não está escrito nada aqui não, irmãos. Mas ela é uma voz que em situações difíceis da nossa vida, Deus quer falar conosco. Deus usa pessoas para falar conosco. É aquela voz do nosso interior dizendo: você pode, você consegue, eu te ajudo, eu te capacito, eu continuo abrindo o mar, esse gigante vai cair. Há uma voz, irmãos. Há um promotor que agora está bem conhecido, nesse caso da Lava Jato, o doutor Deltan Dallagnol. Ele é promotor e ele é crente, é um servo de Deus, esse moço, membro da nossa igreja batista no Bacaxiri, lá em Curitiba. E ele disse um dia porque ele já foi ameaçado de morte, tantas coisas, né? Mas ele disse: o que me ajuda a continuar me levantando contra a corrupção desse país é a voz de Deus. Eu sei que eu tenho feito um trabalho que Deus deseja. O que eu faço? Eu preciso, irmãos, buscar no meio. Não sei o que você está enfrentando, não sei quais são as suas lutas, mas no meio do que está acontecendo, Deus quer falar com você. Deus quer mostrar para você além do que você está vendo. Porque existem situações que são fato. A fé não nega os fatos. A fé nos mostra que Deus é maior do que os fatos. Você se lembra quando Geazi acorda pela manhã e há um exército inimigo em frente da casa do profeta? Ele acorda o profeta dizendo: o profeta, morremos, acabou, não tem mais jeito, um exército ali. Era fato, o exército de fato estava ali para matá-los. Mas o homem de Deus fez uma oração e disse: Senhor, tira as escamas dos olhos desse moço. E a Bíblia diz que quando ele saiu novamente, o exército continuava lá. Mas por detrás daquele exército, por detrás daquele fato, havia uma outra realidade, uma realidade em Deus. Havia um exército muito mais poderoso, um exército de Deus vivo que estava ali os protegendo, os guardando. E esse exército continua trabalhando por nós. Você talvez não esteja vendo, talvez você está vendo um problema, suas lutas, suas dificuldades, mas querido, em nome de Jesus, entenda: você é filho, filha de Deus, precioso, preciosa. Ele cuida, Ele te guarda, Ele te protege. Isso vai passar, em nome de Jesus. Acredite que Deus, Ele está no controle de todas as situações, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele continua falando aqui no nosso coração. Permita que Ele fale contigo. Eu me lembro quando eu preguei essa mensagem na nossa igreja, depois de uma semana, um jovem me ligou. Eu fiquei contente, porque geralmente a gente acha que jovem não está prestando atenção na mensagem, né? Mas ele disse assim: pastor, o senhor vai acreditar. Eu falei: que foi, querido? Eu ouvi as 4 vozes. Eu falei: que voz? As 4 vozes que o senhor falou comigo. Essa semana eu ouvi as 4. Eu ouvi a voz de gente que queria me desmotivar, de gente que queria me diminuir. Eu ouvi a voz de gente que queria me amedrontar. Mas eu ouvi a voz de Deus. Eu falei: que bênção. Ele falou assim: mas eu estou ligando para fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: pois não. É normal, a voz de Deus é a mais baixinha dessas 4 vozes, a voz de Deus é a mais baixinha. Eu falei: é verdade, querido. A voz de Deus é a mais baixinha, porém a mais poderosa que existe. Eu disse para ele que está escrito na palavra de Deus: a voz de Deus, ela tem a capacidade de destruir os cedros do Líbano, diz a palavra do Senhor. A voz de Deus, irmãos, quando você ouve a voz e caminha na voz de Deus,
nada vai parar você, nada vai desencorajar você, nada vai diminuir você, nada vai amedrontar você. Dentro do teu coração tem uma voz muito mais poderosa do que as outras vozes. Amém, queridos?